Graça e paz, meus queridos. Mais um Reality Talk Show iniciando. E a pergunta é: o que é que você está fazendo aqui? Né? O que é que você está fazendo aqui? O porquê de você estar nessa terra? Para que você estar nessa terra? São sempre temas que as pessoas elas não conseguem, e a gente já falou, a gente estava falando aqui em off que a gente já tinha um episódio falando sobre identidade, mas a gente vai falar um pouco do que Deus, como Deus vê nós e como a gente vê nós, né? A forma que Deus nos vê é da seguinte forma. Abra uma palavra de Deus. Vamos orar primeiro, né? Em nome de Jesus. Vamos orar e depois abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. Bora, Fran. Amém. Soberano Deus e Altíssimo Pai, graças te damos, Pai querido e Pai Santo, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela vida, pelo fôlego a qual o Senhor tem nos dado para que a gente venha respirar, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, para falar e aprender da Tua palavra mais e mais. Pai querido e Pai Santo, em nome de Jesus, se conosco, que nós sejamos instrumentos, Senhor, em nome de Jesus, para que muitas pessoas possam ouvir a Tua palavra através de nós, através desse episódio, através desse programa, e que nós possamos, Pai, receber de Ti, através de depoimento de pessoas, Pai, em nome de Jesus, que ouviram a Tua palavra e se alegraram em receber. Deus grande e todo-poderoso, toma a frente de tudo quanto formos falar aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A Fran, ela sempre teve um pouco de autoestima baixa, né? E isso se reverte em muitos tempos da nossa vida. Existem tempos que a gente se acha que é o Superman, que é a Mulher Maravilha, e tem tempos que a gente se acha um derrotado, um fracassado. E essas são as crises de identidade que a gente tem, principalmente quando a gente está transicionando a fase da puberdade para a fase da adolescência, da fase da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase dos 30, né? Partindo para os 30. Entre 22 a 29 anos, ali existe uma crise completa de identidade. E aí a gente fica triste. Tem pessoas que têm 35, 40 anos, 50 anos e não sabem o real sentido de estar nessa terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Pode ler, Fran. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o 28 diz: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a primeira pergunta: quem somos? A resposta: a imagem e semelhança de Deus. Quem somos? Somos a imagem e semelhança de Deus. É o que está dizendo. É o que está escrito. Nós somos a imagem e semelhança. E Deus o criou. Aí diz: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
E o 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então ele replica aquilo que ele já fez. Mas para que ele nos fez a sua imagem e semelhança? E por que ele nos fez? Para dominar. Para sermos pessoas dominantes. Nós temos que dominar nossas emoções e não ela nos dominar. Nós temos que dominar situações adversas, mas elas não nos dominar. Nós temos que dominar nossa situação financeira, mas ela não nos dominar. Porque a partir do momento que você é dominado por qualquer uma dessas situações, você não está sendo a imagem e semelhança de Deus. Você não está entendendo quem você é. Você não está entendendo o que você veio fazer aqui. Você não está entendendo que para você ser a imagem e semelhança de Deus, em outro versículo, em Mateus, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós viemos aqui para temperar a vida das pessoas. E para quando alguém estiver em trevas, a luz radiar. Então nós somos esses seres, nós somos essas pessoas extraordinárias, que eu sou extraordinária, você é extraordinária, Franciela. Além de linda, né? É extraordinária. E nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, isso nos conforta, isso tem que partir de dentro para fora e dizer para qualquer adversidade, dizer, não vou abrir mão da minha identidade, de quem eu sou, porque eu sou imagem e semelhança de um Deus que é todo poderoso, que resolve todos os problemas, que tem todas as situações. E Ele me deu o poder de dominar todas as situações adversas da minha vida. E isso é tão forte sobre nós, sobre a nossa vida, que quando a gente esquece, a gente se torna refém das situações, das circunstâncias qual a gente se encontra na vida. Às vezes a gente passa por um problema financeiro e deixa aquela situação sair do controle, ou seja, você perde o domínio sobre aquela situação, você se torna refém. E aí isso você vai se afastando dia após dia da condição da criação de Deus, que é de dominador, né? Porque Deus, aqui na sua palavra, diz que nos criou para a gente dominar sobre tudo que há sobre a face da terra. Então a gente se deixa descabelar um pouco diante da situação, porque o financeiro é o que mais aperta as pessoas, né? Sim. É o que acarreta divórcios, muitos divórcios, é o que acarreta brigas, é o que acarreta discussões. A falta dele, o amor a ele, acarreta problemas psicóticos, psicológicos. Então, assim, a situação financeira é o que mais a gente precisa ter o controle. Sim. Não amar ao dinheiro, ter consciência de que a gente precisa dele para manter, para sustentar, para prover, mas não deixar que ele nos faça refém. Porque quando a gente se torna refém de uma situação, a gente vai esquecendo da situação a qual Deus nos criou, que é de dominador. E o 28, o versículo 28, diz que Deus nos abençoou. A bênção de Deus, Jean, a bênção de Deus, eu falo com o Jean que está aqui atrás da câmera, viu? A bênção de Deus, ele é o nosso primeiro espectador, né? Telespectador. É o primeiro que assiste. É o primeiro que assiste. E Deus, a Bíblia diz assim, e Deus os abençoou. Primeiro ele nos fez a imagem e semelhança dele. Segundo, ele nos fez para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil, sobre tudo que se move na terra. E Deus nos criou, o homem e a mulher, ele nos criou a imagem e semelhança dele. E diz assim, e Deus os abençoou. E a bênção de Deus vem, como é que a gente entende que nós somos abençoados por Deus? Através da frutificação e da multiplicação.
Porque ele está dizendo aqui, ó, frutificai-vos, e Deus os abençoou, e Deus disse-lhes, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. Então, a bênção de Deus nas nossas vidas vem a partir do momento que a gente multiplica e que a gente frutifica. Frutos é aquilo que gera da gente. É aquilo que gera da gente. Os frutos do seu trabalho, seu rendimento financeiro. Ele está só faltando no final de tudo. Ah, não dá para nada. Então não está sendo abençoado. Ah, meu dinheiro não dá para nada, gente. Meu dinheiro não dá para nada. Misericórdia. Tantinho assim. Mas se for, existe um jargão que diz que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Né? O povo com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E isso é uma verdade. Porque se Deus multiplica, a Bíblia diz que é melhor um bocado seco do que o muito com a casa cheia de contenda. É melhor um bocado seco e uma casa que tenha paz do que uma casa cheia de contenda onde tenha riquezas. Então, nós temos que entender que você está sendo abençoado a partir do momento que há multiplicação e frutificação. Lá em casa, a gente vai pegar problemas de casa. No começo, não existia frutificação. Não existia multiplicação. Não existia. Por que não existia? Porque não era abençoado. Nós trabalhávamos e faltava. Trabalhávamos e faltava. Aí tínhamos que dar um jeitinho para comer na casa da avó da Fran. Tinha que ter um jeitinho para comer nos tempos difíceis. Mas por que tempos difíceis? Primeiro para aprendizado. Porque tem tempos que a gente passa que é Deus permitindo para que a gente tenha aprendizado sobre aquilo. Para que exerça um papel de influência sobre a vida de outra pessoa que vai passar por aquele mesmo problema. Possa ser isso. Mas deserto não é lugar de morada. Isso mesmo. Somente lugar de aprendizado, formar testemunho para ter autoridade de falar sobre aquilo com outras pessoas que passam por situações parecidas, né? Exatamente. Então, deserto não é lugar de morada. Você pode passar por lá um tempo. Você pode passar um tempo na escassez, você pode passar um tempo na necessidade, porque aí você vai entender quem é que está do seu lado realmente. Porque se eu não tivesse passado isso com a Fran, se eu não tivesse passado isso com ela, toda essa dificuldade que a gente passou no passado, ela nem ia saber quem eu era, nem eu ia saber quem ela era. Quando a gente passasse pelo vale das coisas ruins. Mas graças a Deus, Deus trabalhando nas nossas vidas, Ele me deu uma esposa, além de linda, maravilhosa, Ele me deu uma esposa muito sábia, graças a Deus, depois de 5 anos de casado, e que ela aceitou Jesus na vida dela e começou a ter sabedoria, mas até então era só Deus pela misericórdia, mas Ele nos fez aprender aquilo que o juiz nos disse no dia do casamento. Que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela. Foi assim que o juiz falou. Ele disse, olha, homem, é o seguinte, você tem que trabalhar, você tem que se arrebentar trabalhando para prover dentro da sua casa. Porque a mulher não vai querer um vagabundo, vai querer um vagabundo sentado, esperando que caia do céu, e ela, faltando das coisas, aí vai trabalhar e você não vai. Aí quando pensa que não, o dinheiro falta dentro de casa, aí o amor pula pela janela. E aí? Aí perde-se o casamento. E ele trouxe uma estimativa muito boa, que 80% dos relacionamentos acabavam por causa de dinheiro.
Porque não havia multiplicação e frutificação. Tem crente que está dentro da igreja que ainda não aprendeu isso. Porque pegou versículos bíblicos, e a gente está entrando por outra seara, mas a gente vai voltar para a identidade. Pega o versículo bíblico que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, é o amor a ele. Porque aqui na terra a Bíblia diz que tudo o dinheiro responde. Então, se tudo o dinheiro responde aqui na terra, é natural que você tenha que ter ele. Os judeus têm isso muito forte dentro deles. Porque eles sabem que, para eles serem servos de Deus e saber que Deus está abençoando eles têm que multiplicar e frutificar. É o que está escrito na Torá. E aí, a gente pega como cristão e a gente diz, não, vamos viver de amor. Tá bom, por quanto tempo? Quanto tempo, Jean? Quando que você casar, você vai viver de amor? Tem que assumir a responsabilidade de homem dentro de casa. E aí gera frutos. Mulher engravidar, que filho é bênção e herança do Senhor. Filho é bênção e herança do Senhor. A mulher é a riqueza do homem. A Bíblia diz que a mulher é a riqueza do homem. A identidade da mulher é ser a riqueza do homem. É uma coisa linda. Vamos falar. Esse versículo, ele nos traz uma importância muito grande, né? E nos faz pensar, e eu entendo de várias formas. Eu vejo que ele entra por vários caminhos diferentes. Existe a frutificação, a multiplicação com relação ao financeiro, com relação a bens materiais. Automaticamente, quando você é elevado de patamar financeiro, você precisa que mais pessoas prestem serviço para você. Então, assim, eu me alegro muito com essa parte onde diz que Deus os abençoou e Deus lhes disse frutificai e multiplicai. E a gente tem isso muito forte na nossa pequena empresa. É pequena hoje, mas um dia ela vai ser grande, em nome de Jesus. E quando a gente pega ali o dinheiro que abençoa todos aqueles trabalhadores que trabalharam, que prestaram seus serviços, pessoas que não trabalham diretamente conosco todos os dias, mas que prestam serviço. E isso é uma maravilha muito grande, isso é uma prova de Deus que nós temos multiplicado na vida daquelas pessoas, porque nós somos responsáveis pelo mantimento delas. E isso só acontece quando a gente é elevado de patamares financeiros. Né? A gente precisa cada vez mais de pessoas prestando serviço e Deus vai fazendo dessa forma. Esse é o que eu entendo de frutificar e multiplicar na questão material financeira. E tem a questão espiritual. Sim. Que pessoas chegam até nós para se aconselhar com relação a casamento, para se aconselhar com relação a negócio, para se aconselhar com relação a movimentos espirituais dentro da igreja. Então, assim, automaticamente, quando as pessoas vêm nos procurar, a gente cai aquela ficha. Poxa, eu estou sendo exemplo para alguém. Assim como nós procuramos muitos homens e muitas mulheres de Deus para nos aconselhar, para nos encaminhar, para nos ajudar, sabe? A trilhar o caminho certo, ao qual a palavra de Deus já nos orienta, muitas pessoas têm entrado em contato conosco e é gratificante você ver uma pessoa sendo fruto seu dentro da igreja, trabalhando para o Senhor porque você incentivou, fazendo as coisas de Deus, alegrando o coração de Deus por ensinamentos que você trouxe à luz da palavra do Senhor. E isso também significa frutificar e multiplicar aqui na terra. Nós sabemos que a multiplicação, frutificação na vida da mulher significa o quê? Gerar uma criança. Existem mulheres que são inférteis, não conseguem ter filhos, não conseguem procriar. Isso também, às vezes, é um problema masculino. Mas o fato de o bebê crescer dentro do ventre da mulher é mais forte para ela do que para o homem. Ela sente mais isso. É uma necessidade da mulher. Tem pessoas que dizem, eu não nasci para ser mãe. Não existe Tá isso. errado.
Você nasceu para ser mãe, e isso também é uma identidade feminina que nós encontramos aqui dentro da Bíblia. É uma dádiva que Deus deixou para nós mulheres, gerar uma criança. Trazer à luz aquilo que é um milagre, porque a gente não consegue, a ciência explica, mas é a palavra de Deus que testifica. Sim. A ciência explica muitos fenômenos, mas a gravidez é um dom de Deus para a nossa vida, para a vida de você, mulher. Então não abra sua boca para dizer que não nasceu para ser mãe. Tudo que é novo é difícil. Tudo que é novidade. Você compra um carro novo, diferente, você vai ali quebrar a cabeça um pouquinho para lidar com aquele, para aprender a mexer em todos aqueles botões, um celular, uma máquina de lavar até, uma TV. Até hoje eu ainda tenho botão lá que eu não sei para que serve. Então tudo é um processo, não é diferente quando a gente tem uma criança, é tudo novo. E você representa um mundo para aquela criança. Então, é um fruto seu. Você e seu marido juntaram-se, uniram-se, e agora são uma só carne, frutificaram em Cristo Jesus, porque Deus abençoou o seu ventre, você gerou filhos. E mesmo quem não consegue, isso é um tratar de Deus, o Caetano falando, mas tem mulheres no ensino de domingo, né, na palavra de domingo de manhã lá no Joá, foi falado isso, mas tem mulheres que não podem ter filho, como é que multiplica, como é que frutifica? Como é que é o mundo para alguém? Como é que pode transformar? Pode transformar. Eu tenho certeza que todas as pessoas vivem dentro ou ao redor, ou incluso, ou no centro, ou no canto de um ecossistema social. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, é na nossa comunidade, é da própria igreja. Então, muitas pessoas se achegam até você querendo algo, querendo aprender alguma coisa. Então, ali é o momento de você frutificar, ali é o momento de você multiplicar, replicar o que Deus quer através da sua vida, na vida de tantas outras pessoas que estão ao seu redor. Não se entristeça, às vezes a gente tem isso, né? Na Bíblia, antigamente, para um homem e para uma mulher que se casavam, era uma vergonha não ter filhos, não conseguir formar uma família. Por isso, tinham mais de uma mulher, porque um era infértil, como o caso de Ana e Penina, né? Sim. Que ele tinha várias outras mulheres, e Elcana tinha várias outras mulheres, mas a mulher que ele amava era a única que não conseguia dar um filho para ele, gerar um filho com ele, que era Ana. E as outras mulheres caçoavam de Ana. Caçoavam de Ana porque ela não conseguia ter um filho. Mas Ana orou fortemente ao Senhor e Deus abençoou ela com um único filho, chamado Samuel. Foi um grande profeta, usado nas mãos de Deus. E ela fez esse voto com Deus, disse ao Senhor que se ele concedesse um filho, ela o entregaria de volta. E assim foi feito. Ela teve o prazer de ter um filho, de gerar um filho, de frutificar o amor entre ela e seu marido. Através daquele filho, Deus provou o amor dele por ela, através daquela criança, e ela provou a sua devoção a Deus, o seu temor, a sua obediência. Porque ela podia ficar com o filho, criar ali, entendeu? Mas automaticamente, quando quebra o voto, o que acontece? Deus também não tem responsabilidade de cumprir que aquela criança crescesse no temor da palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos, fosse um grande homem na presença de Deus. Então, ela não quebrou o voto que ela fez. Ela devolveu o filho ao Senhor. E ele foi um grande profeta. Ele frutificou ainda mais. Ainda mais. Muito, muito, muito mais. E no âmbito espiritual. Espiritual, exatamente. E ele foi muito usado por Deus naquela época. Tanto que tem 2 livros com o nome dele. Ungiu o maior rei do mundo. Não é só o maior rei da Bíblia, que é Davi. É o maior rei do mundo, na minha concepção, né? Porque o povo tem Alexandre o Grande, tem Napoleão, mas para mim é o rei Davi, porque está escrito na Bíblia e não tem outro rei maior do que ele, a não ser o rei Jesus. Mas aí a gente já está ampliando pelo lado espiritual. Ele ungiu o maior rei do mundo. E aí são os frutos da multiplicação, da sinceridade e do compromisso que Deus fala e cumpre. Então, na medida que ela foi fiel a Deus, Deus foi fiel a ela também. Porque através da vida dela, ela teve só um Samuel.
E Samuel multiplicou na vida de muitas nações. Até hoje, né? Muitas nações. E inclusive hoje influencia, né? Sim. E aí, essas bênçãos do Senhor, ela vem através da multiplicação e da frutificação. Os frutos do Espírito, Gálatas, né? Os frutos do Espírito. Começa-se por aí. Você está tendo os frutos do Espírito? Mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio. Você está tendo? A gente acabou de sofrer um acidente, né? Nós íamos gravar esse episódio. A gente atravessou, a gente entrou na onde a gente deveria entrar, veio um senhor distraído, bateu no carro. E aí? Vai se desesperar? Vai botar a mão na cabeça e vai xingar o cara porque o cara não viu, ele estava errado? Vai botar o senhor para... Como é que vai lidar com toda essa situação? E aí a Franciele, quando ele viu o carro batendo, caiu. Só calma, vai dar certo. Paramos o carro. O senhor parou o carro. Desceu do carro tremendo o senhor. Ele disse, como é o seu nome? Eu digo, meu nome é Caio. Ele, Caio, eu estou vendo que existe algo diferente em você. Olha a calma do senhor, né? Mas quando eu olhei para a mão dele, O bichinho. Né? Coitado do... Eu digo, não, se acalme, senhor. Como é o seu nome? Carlos. Eu digo, Carlos e Caio já se combina, né? Carlos e Caio já se combinam. Seu Carlos, o senhor está bem? Tô. Mas e o problema aí, como é que fica? Eu digo, seu Carlos, se o senhor está bem, se o senhor estiver bem, a gente fala disso aí depois. Isso aí é só coisas materiais. Coisas materiais vão e vêm. A minha preocupação é com o senhor. Ele disse, eu estava distraído, rapaz. Aí eu digo, seu Carlos, o senhor tem filhos? Para mim ligar para eles? Não, meus filhos estão no mundo, não quero preocupar eles. Aí a gente começou a conversar e ele começou a dizer, olha, eu estou com um problema no coração, estou com uma válvula no coração. Aí foi que me preocupou mais ainda. E eu digo, certo, seu Carlos, e agora o senhor está me preocupando mais ainda, o senhor está bem? Olha, deixa isso aqui, que isso aqui eu resolvo. Ele disse, não, mas eu estava errado. Eu digo, não se preocupe com isso não. Vamos resolver a situação do senhor primeiro. Ele disse, não, eu estou bem. Eu digo, eu vou ligar para o seu filho. E Deus enviou o filho dele ali naquele momento. Eu estava no pé esperando você lá no ponto do mototáxi e os dois caras, tinha dois homens lá especulando o acidente, né? Que gera logo... gera logo plateia. E aí eles lá disseram, eita, não, que coincidência é essa, meu? Aí, os caras falando lá, né? O cara tá passando do nada, olha pro lado, o pai dele sofreu acidente. Coincidência terrível. Aí eu disse, olha, cada um paga o seu paga o do senhor, eu pago o meu, e tá tudo certo. Eu não vou cobrar nada do senhor porque não convém. Aí ele disse, eu estou andando muito distraído, meu filho não quer que eu ande, por isso que ele não queria que levasse para o filho. Meu filho não quer que eu ande de carro, porque acabou de perder a esposa, tem 6 meses. Então tem todo um problema por trás de um acidente. Existe todo um problema por trás de um acidente. O que é que você tem feito na hora dos acidentes que acontecem na vida? O que é que você tem feito? Como é que você tem reagido às dificuldades que saiu fora do plano? Porque eu tinha um plano, meu plano era chegar até aqui. No horário, tudo certo. Mas os planos se mudaram de repente. E nesses momentos, como é que você lida com esses problemas? Isso se chama frutos do Espírito. Pode falar. Tem um outro versículo aqui, a Bíblia é cheia de versículos que falam
quem nós somos em Deus, qual a nossa identidade. Lá em Gênesis a gente viu que Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. E aqui a gente vê que Deus, ele nos criou. Somos todos criaturas de Deus. E a partir do momento que a gente crê, confessa, aceita Jesus na nossa vida, nós passamos de criatura a filhos. Nós somos elevados a filhos de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para esse versículo. Se você tiver com a Bíblia, abra ela em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 10, que diz: Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Deus é um Pai poderoso, longânimo, tardio em se irar, e todos os dias Ele nos dá oportunidades de fazer uma coisa nova, diferente, ou de fazer coisas boas todos os dias. Eu lembro que um dia nós estávamos indo para a igreja e a gente passava ali na rua principal, onde a gente mora, por várias igrejas, até chegar à igreja que a gente frequentava. E aí o meu marido viu uma igreja com 5 pessoas dentro e passou direto dessa igreja. Era uma Assembleia de Deus. E ele fez a volta e disse: hoje nós vamos nessa igreja aqui. Eu falei: mas rapaz, o pessoal tá esperando a gente lá na igreja e não sei o que. Ele disse: não, eu quero ir para essa, eu vou para essa. Aí fez a volta da moto. A moto tem fumaçando. Paramos lá, entramos na igreja. E ouvimos os irmãos cultuar a Deus da forma que eles eram acostumados, porque a gente não tinha o costume de cultuar a Deus daquela forma. Era diferente na igreja que a gente frequentava. E nesse dia, Deus apresentou uma oportunidade maravilhosa para as nossas vidas. E a gente não tinha um entendimento do que ia acontecer a partir dali. Chegando nessa igreja, o culto acabou e o irmão fez um apelo, a gente recebeu, a gente aceitou Jesus. Eu não sabia nem o que era, para ser sincera. As pessoas dizem assim: ah, quando eu senti de Deus no meu coração, eu vou aceitar Jesus. Eu não senti. Eu não senti, não sei se meu marido sentiu. Ele disse: Fran, eu vou, tu vai. Eu digo: se tu for, eu vou. Aí ele disse: se tu não quiser ir, tu fica aí, mas eu vou. Eu disse: não, se você for, eu vou. Ele disse: pois eu vou. Eu disse: pois então bora. Aí a gente levantou. Foi desse jeito. Foi desse jeito que aconteceu. Foi essas palavras. Não esqueço. E a gente foi, a gente recebeu ali, os irmãos oraram por nós. A partir daquele dia, nós experimentamos o que é alcançar a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque até então, a gente sabia que existia um Deus, a gente acreditava em Deus, a gente fazia orações a Deus, só que a gente não tinha o entendimento de que para o Senhor nos alcançar, nos ouvir, contemplar as nossas orações, ouvir o nosso clamor, atender as nossas petições, nós tínhamos que aceitar seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. As pessoas dizem assim, né, quando a gente está fazendo evangelismo: mas eu já tenho Deus no meu coração. Mas a Bíblia diz, quem com o coração crê e com a boca confessa. E nesse dia nós tivemos a ousadia, a coragem de receber a Cristo, de falar com as nossas bocas que estávamos ali para receber a Cristo. E ali a misericórdia de Deus nos alcançou. A partir daquele momento foi tudo flores na sua vida? Não. Nem na minha. Mas nós sabemos que quando Jesus está ao nosso lado, nós não somos fracassados. Nós nos tornamos seres dominadores. Domínio próprio, domínio sobre as emoções, domínio sobre as situações, sobre as circunstâncias. Nada vai sair sempre do jeito que a gente quer. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o Senhor tem por filho. A partir daquele momento, nós deixamos de ser somente povo e passamos a ser povo de Deus.
A gente passou de um patamar, a gente era criatura somente. A partir daquele momento a gente passou a subir um degrau a mais, a gente se tornou filho de Deus. A gente alcançou a misericórdia, então essa misericórdia te dá a oportunidade de você buscar, de você alcançar todos os dias. Então você que ainda não serve a Deus, você que ainda não confessou, assim como nós naquele tempo, a gente não sabia. O meu marido, o pai dele, orava muito por ele. E eu acho que as orações do pai dele e da irmã dele, pela vida dele, alcançou a mim. Porque quando a gente casa, a gente não se torna um só. Sim. E as orações da família dele, da família não, do pai e da irmã dele, alcançaram tanto a vida dele como a minha. Porque eu não tinha o entendimento de o que era verdadeiramente servir a Deus. E daquele dia em diante, Deus transformou a minha vida. Foi, como é que eu posso explicar? Muita transformação, muito conhecimento, a partir do momento também que os nossos pastores atuais chegaram até aqui, a igreja a qual a gente aceitou Jesus, fomos batizados, fechou lá na nossa comunidade, não tinha outra. E esses pastores atuais tomaram para eles a gente como uma responsabilidade muito grande. E nos ajudaram cada vez mais a entender quem nós somos em Deus. A nossa identidade de cristão. Nos ajudaram a compreender o que Deus queria através da nossa vida aqui na Terra. E se tornou a nossa principal função de vida. Levar o Evangelho. Porque o fim de tudo vai ser esse. A sua identidade é a sua obrigação. O seu mandamento é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a obrigação de todo ser humano. Um pregar para o outro. Até os confins da terra. Até que não exista mais ninguém enganado. A obrigação é levar Jesus para toda criatura. Todas elas. A sua obrigação é essa. Para você crescer e multiplicar, você precisa primeiro fazer isso. É o que está escrito em Marcos, capítulo 16. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a sua obrigação, a minha obrigação, a nossa identidade, a nossa frutificação, a nossa multiplicação, tudo que a gente vem a falar é sobre o Evangelho de Deus. Porque como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, diz que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O fim de tudo é isso. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí, você aprendeu aqui. Tem mais algo a falar? Você aprendeu aqui que você é a imagem e semelhança de Deus, que você nasceu para dominar, não ser dominado nem pelas emoções, nem pelas causas adversas da vida e nem por ninguém. Você não nasceu para dominar, você nasceu para ser dominante e você nasceu abençoado já. Se você estiver dentro dos padrões de Deus, você nasceu abençoado. Para quê? Para frutificar e multiplicar. Estamos nos encaminhando para o final. Mas antes disso, eu li aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Olha o que é que o 9 diz. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes éramos só povo, hoje somos povo de Deus. Sacerdotes De Deus aqui na terra. Geração eleita, um povo selecionado que vai morar no céu. Agora, você precisa querer ser selecionado. Amém. Não é de qualquer jeito. Vigia na terra, em nome de Jesus.
Obrigada pela sua assistência até aqui. Assistência do Jean, né? Obrigada pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Envie essa mensagem para alguém que precisa saber quem ela é em Deus. A identidade que Deus formou para ela. Amém? E até o próximo episódio, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe e proteja e ilumine sempre. Amém.